Mas, Alexandre, o que me espanta nessa liderança, primeiro que eu acho que Netanyahu está sendo rifado do momento em diante, que o New York Times divulga relatórios de inteligência dizendo que eles sabiam a data, a hora, tinha todo o scout do que poderia acontecer, e tanto o Mossad quanto o governo, né, que foi uma decisão política, provavelmente o Mossad levou o relatório e o governo resolveu ignorar. Mas o que me espanta é a falta de visão estratégica. Eles alinharam, na minha opinião, o objetivo político, o estratégico militar, ao definir a destruição do Israel. A destruição do Hamas como objetivo político, estratégico e militar. Isso é um erro, porque se sobrar um cara do Hamas, né, o Hamas pode cantar a vitória. Olha, nós conseguimos superar Israel. E nós já trouxemos gente aqui que, na medida que eles estão encurralando não só o Hamas, porque lá existem outros 17 grupos, eles estão também, na minha opinião, tomando uma outra medida, né, estrategicamente errada. Enquanto que o centro de gravidade da questão é a população palestina. Eles não estão fazendo nada para... Hoje saiu o número, que eu acredito que é mentiroso, que saiu o número 17.100 e alguma coisa de mortes, deve ser muito maior, deve ter muita gente soterrada, deve ter muita gente que foi pulverizada pelas bombas. Então, na minha opinião, Israel comete um erro grave de estratégia, de política, e, na minha análise, eu não consigo vê-los mudando de direção. A minha pergunta é, será que nem os Estados Unidos vão conseguir fazer Israel ver que a violência que ele está usando, a destruição que ele está provocando, ele não só está perdendo apoio, como também ele não vai atingir os objetivos que ele alinhou? Será que ele não está conseguindo perceber isso? Olha, isso é muito importante, isso que disse e que ao mesmo tempo questionou, porque, a meu ver, aquilo que reflete, se nós olharmos para as intervenções da liderança política dos Estados Unidos, nós constatamos que é cada vez mais embaraçoso e não se consegue esconder o embaraço em público, quer por parte das intervenções de Blinken, quer também pelas intervenções de Biden, sobre aquilo que está a ser feito por Israel. Porque, por um lado, começam a tentar sugerir que existam caminhos para a paz e que existam acordos, cessar fogo e tudo mais, tudo isso é frustrado. Mas a verdade é que eles próprios já não estão necessariamente... Repare como é que começou a liderança dos Estados Unidos, entre 7 de outubro e depois mais uns dias seguintes. Foi dizendo que assistia total solidariedade com Israel e que Israel, sobre Israel cai o direito inerente à legítima defesa contra a ameaça que vem do Hamas. Eles começaram de uma forma muito contundente, muito clara, e já estão num ponto em que já estão a dizer para Israel tentar respeitar o direito internacional humanitário e, ao mesmo tempo, tentar fazer tréguas ainda que temporariamente. Ou seja, já não é possível esconder, nem os Estados Unidos. Agora, há um problema, é que quem controla a política e a economia dos Estados Unidos são sionistas, não necessariamente judeus, mas sionistas. Ou seja, é Israel quem controla os Estados Unidos e não necessariamente os Estados Unidos que controlam Israel. Portanto, e é por isso que os Estados Unidos não conseguem sair desse bolo, não vão conseguir sair de uma situação dessa natureza. Aliás, eu até lhe digo mais, e recuando um pouco ao início daquilo que estava aqui a dizer, por causa do Hamas e da forma como conseguem derrotar o Hamas, porque mesmo que sobre o indivíduo vai sempre haver o Hamas bem vivo, e eu tenho de vos dizer que a minha percepção, quer daquilo que se passa no lado ucraniano, quer daquilo que se passa neste momento na Palestina, é que mesmo aqueles que não simpatizavam com o Hamas, agora começam a simpatizar. Que era aquilo que a União Europeia e os Estados Unidos esperavam, que esta operação militar especial e as sanções viessem a causar entre os russos e o seu poder. Eu conheço vários russos que sempre disseram, nunca votei Putin, nunca tive qualquer tipo de pretensão de apoiá-lo ou o que é que fosse, mas neste momento o meu país precisa de mim e eu estou com o meu presidente. E é exatamente isso que Israel está a conseguir fazer com o Hamas, é a expandir a sua popularidade, porque as pessoas na prática, as pessoas têm duas trincheiras, ou estão com Israel
ou estão com o Hamas. E se eu sou palestiniano e eu estou a ver que tenho o meu próprio país a tentar proteger-me daquilo que é uma ameaça trazida por Israel, que ataca indiscriminadamente civis, bom, então não é muito fácil perceber de que lado é que eu devo estar. Eu não quero estar, não quero ser um dano colateral, eu não quero ser o civil que não participa nas hostilidades. E diria realmente mais, é que, não sei se as pessoas deram conta, pelo menos eu só consegui obter isto através da comunicação social estrangeira e de uma comunicação social estrangeira que nem sequer naturalmente é ocidental, é que ainda hoje foram anunciados mais 1738 colonatos distribuídos entre Jerusalém Oriental, a parte ocupada, e também entre a Cisjordânia. E já nem sequer se fala nisto, que são crimes de guerra grosseiros e deliberados. Ou seja, Israel continua, por um lado, a apostar na vertente militar para tentar assegurar o controle territorial, mas depois, por outro lado, também tem aqui um conjunto de medidas políticas e sociais em que acaba por disseminar ainda mais a sua presença ao ponto de um dia não ser perceptível minimamente onde é que acabava a Palestina e onde é que começava Israel. Portanto, isto são aspectos muito importantes daquilo que é a liderança israelita, que está definitivamente decidida em continuar a prosseguir uma política de genocídio contra a população palestiniana. O projeto não é só do ponto de vista político, encerrar de uma vez por todas o projeto Palestina. O projeto aqui, a ambição é de uma vez por todas eliminar a presença palestiniana numa determinada franja territorial. E é isso que é grave, e é isso que os Estados Unidos nunca vão ser capazes de conseguir dar um murro na mesa. Os Estados Unidos são totalmente reféns daquilo que é Israel. Ainda hoje continuam, tanto a nível económico como a nível político também.